Começamos mais um Juventude Prateada aqui na plataforma Multiprosa da CDL BH. Hoje nós vamos falar sobre renúncia fiscal para poder usar o dinheiro da pessoa física que renuncia lá na hora do imposto de renda para projetos voltados para pessoas idosas. Então, quem não sabe como pode ser feito isso, porque muita gente deixa de fazer e é um dinheiro que vai ser muito bem aplicado para pessoas que precisam desse recurso. Hoje a gente está aqui com a Marcela Giovana, ela é lá do SEMAIS, e ela vai nos explicar um pouquinho sobre o SEMAIS e vai explicar também como que se faz essa renúncia. Então, Marcela, obrigado pela sua participação aqui. Brinquei com as meninas e é verdade. Você é a única convidada nesse tempo todo que a gente está aí que vem pela segunda vez falar de um outro assunto, mas pra gente que venha outras vezes, né? Mas pra gente é uma honra muito grande te receber. Flávio, o prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui, né? Eu falo que eu adoro a arte de encontrar. E encontrar pessoas como você, né? Eu também falava isso há pouco, de que eu vim no Uber e a pessoa falava que as suas palavras tocam a vida dele. E que bom poder ser companhia nessa hora para tocar algumas vidas, tocar algumas pessoas, porque é isso, a gente vem nesse mundo para isso, né? E a gente tá nesse mundo para aprender muito e a gente diz o Crema, né? Roberto Crema, que a gente aprende no encontro, Isso. né? Sozinho a gente aprende teoricamente, mas não consegue elaborar, né? Sim. Marcela, fala um pouquinho sobre você. Você é mineira, o que você faz, qual que é a sua área de graduação? Então, eu sou essa mineira que adora um abraço, que adora encontrar, que gosta de contar casos. Sou psicóloga de formação, sou mãe da Maria Fernanda e da Júlia, uma adolescente, outra pré-adolescente, que tem me tirado um pouco do lugar. Estou vivendo uma pré-menopausa, mas também sou filha da Dona Edith, que está vivendo aí um início de um Alzheimer, mas também de um Parkinson, que tem me ensinado muito sobre isso. Sou neta da Dona Francisca, que já foi, mas que me ensinou que esse batom vermelho pode me levar em muitos lugares. Então, eu venho de uma família de muitas mulheres que contribuíram para o mundo e que passaram por esse mundo fazendo diferença e que elas vêm também me ensinando, me trazendo até aqui. Sou diretora-presidente do SEMAIS já há 6 anos, mas estou no SEMAIS há 15 anos, que é um lugar que eu desejei muito estar, que trabalhamos com vários projetos, mas também tem esse objetivo de tocar vidas, de poder contribuir de alguma forma para o mundo ser melhor. Então, sou muito grata no momento de vida que vivo. É muito bom também falar dessa pré-menopausa, tio Flávio, porque temos essa liberdade que às vezes falta um pouquinho, alguma palavra, às vezes vem um calor, mas é um momento muito bacana da gente sentir os ciclos da vida, né? Então, a gente vive o ciclo da vida ali sendo filha, sendo mãe, mas também sendo mulher, no exemplo dessas outras mulheres também. É legal que você falou várias coisas aí, por exemplo, quando a gente conversa muito sobre isso, você é da geração sanduíche, né? Que tem uma mãe que você cuida, né? E tem as filhas também que você cuida. Então tá no meio ali desses dois processos. E a questão da menopausa, uma vez eu trouxe um nutricionista, porque também é um tabu muito grande, né? As pessoas não falam sobre isso. E é interessante a gente pensar, porque é ser humano, tá vivo, né? Então são coisas que muitas vezes a gente tem que trazer mesmo para poder falar. E falar sobre essa questão também de ser mãe de adolescentes, né? Que é um aprendizado. A gente falar sobre essa questão da demência, do Parkinson. Então, assim, estamos vivos e vamos passar por tudo isso, né? Estamos sujeitos a tudo isso. E a gente tem que encarar com mais naturalidade, porque naturalidade faz a gente buscar conhecimento, né? Para essas coisas todas que fazem parte da vida e que te dão, né? Ou nos dão aprendizado. E é por isso, porque estamos vivos, né? Exatamente. Na verdade, falar da menopausa hoje ainda tem tabu, mas que a gente vem vencendo, porque no passado a menopausa era o fim. Não se tinha uma perspectiva de vida, né? Outra vez também falar da demência, do Alzheimer, do Parkinson, ou qualquer outra doença que vem com a velhice, também era um tabu, porque a gente não podia encarar isso. Mas hoje a gente sabe que as pessoas vivem com qualidade, com alguma demência, com alguma doença. Não precisamos ter o rótulo, né? Precisamos simplesmente viver. E é isso que a gente tem feito. E pra gente entrar no assunto mais rapidamente, mas eu tava vendo um vídeo, eu não vou lembrar o nome dela, ela tem milhares de seguidores,
E foi esse final de semana. E ela é uma que usa batom vermelho. Então, a idosa que aparece nas redes sociais. E ela fala assim, ó, se eu posso te dar um conselho, use batom. Use batom. Use batom. Eu achei assim, porque tem muita coisa nessa mensagem, né? Olha só, Se você olha pode estar mal, mas use batom. E o que minha avó falava era isso, era o batom vermelho e o salto alto. Mas o batom vermelho, para você passar um batom vermelho, você tem que se olhar no espelho. Então você tem que Exatamente. se encontrar, né? Então Você você se tá ali olha. e vamos, né? Tomara que ao se olhar se veja, né? Isso aí. Ô Marcelo, olha só, fala pra mim o que é o C+. Então, o SEMAIS é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi pensada no Ministério Público. Nós vamos fazer 20 anos esse Olha ano. Ó, só, quem sabe daqui a pouco eu 2026. volto para falar dos 20 anos. E o SEMAIS tem esse objetivo de encontrar, de trazer as empresas, as organizações e o governo para conversar. A gente acredita que organizações fortes, fazendo boa gestão com transparência, empresas confiando nessas organizações e governo, de alguma forma, articulando, possibilitando esse encontro, a gente tem bons resultados. Nós temos trabalhos nas áreas de mobilização social, de fortalecimento de conselhos, da melhoria de gestão das organizações. O nosso trabalho é um trabalho meio, a gente não trabalha diretamente com a pessoa idosa, com a criança ou no meio ambiente, mas a gente tem várias ações aí de fortalecimento dessas organizações, como monitoramento e avaliação de projetos, como capacitação das organizações, são várias ações. E tudo que a gente produz é sempre muito compartilhado com toda outra, qualquer OSC, assim como o nosso também YouTube, nosso Instagram ou site traz materiais que a gente produz, sempre pensando nisso, de que a gente possa ter cada vez mais organizações fortalecidas, governos capacitados para esse diálogo e empresas compreendendo a importância desse diálogo intersetorial, porque C+, é Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais. E a gente acredita que as alianças são esses três, né? O primeiro, segundo e terceiro setor. Primeiro, poder público, segundo, empresas e terceiro, as organizações. Então, Vocês são uma organização da sociedade civil, você é uma OSC, eu sou né? uma OSC sem fins lucrativos. Entendi. E aí vocês têm essa articulação com outras OSCs também. Isso. E o foco de vocês não é especificamente pessoa idosa. Vocês têm um amplo, né, uma gama de trabalho aí que vocês atuam. Atualmente, a gente tem um trabalho junto ao Ministério Público que chama Plataforma Semente, que é voltado para monitoramento e avaliação de projetos, onde a gente colabora para que OSCs escrevam bons projetos e que elas possam ser aí, então, selecionadas por promotores que têm as TACs, termos de ajustamento de condutas, dessas multas, e que possam direcionar para elas fazerem ações de patrimônio, de meio ambiente, no nosso estado inteiro. Graças a Deus, a gente tem trazido resultados aí visíveis para Minas Gerais. Por outro lado, a gente está em parceria com o Fundo Estadual da Pessoa Idosa, que a gente tem trabalhos voltados para as ILPIs em 12 municípios aqui de Minas Gerais e também 12 conselhos. A gente acabou finalizando um projeto aí junto com o Conselho da Criança e do Adolescente do Estado, voltado também para conselhos, para as OSCs que trabalham com crianças. E atualmente a gente está aqui em Belo Horizonte, pelo Direito de Envelhecer com Direito, que é uma campanha, que é o que me traz aqui, uma campanha que tem duas fases. E a primeira fase, tio Flávio, a gente trouxe eventos, a gente fez blitz, tivemos outdoor, panfletagens, para falar que todo tempo é tempo de ser. Para a gente contar para essa cidade sobre a pessoa idosa e que qualquer momento é tempo de ser feliz, de ser o que quiser ser. Para a gente chegar no segundo momento e a gente falar um pouco de destinação, para entender que essa pessoa idosa, que, como eu te falei, que não passava da menopausa, hoje está aí viva, com vontade, com desejos. Então, as nossas áreas de atuação não fica só em Minas Gerais, a gente tem ações no país inteiro. Legal. Estou indo agora, recente, conversar lá no Pará, com o Conselho do Pará. A gente vai para outros municípios, mais no fortalecimento de conselhos e das organizações também, mas nas diferentes áreas. Vocês fizeram recentemente, aí, sei lá, 1 ano, 2 anos,
um mapeamento de conselhos do Brasil. Vocês participaram desse mapeamento, né, de conselhos da pessoa idosa? Sim, e tio Flávio, foi a Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos. No decorrer da pandemia e depois dela, a gente fez um trabalho aí voltado para conhecer esses conselhos do país inteiro, e que a gente pudesse fazer um diagnóstico. Foi uma parceria de vários atores, não só, né, não foi só o SEMAIS, mas vários atores que a gente pudesse conhecer esse projeto. E eu não posso esquecer que a gente também está finalizando agora um projeto que chama Caminhos, ele até em parceria com o TJ, com o MPT e com o MP, lá na Lagoinha. E a gente abriu um edital com recurso pequeno e várias organizações do Lagoinha escreveram projetos lindos, com pouco recursos, fizeram maravilhas ali na região. Da Pedreira também, da né? Pedreira, tudo ali. Eu vi umas pessoas da Pedreira falando que estão participando de um projeto com o SEMAIS. Isso, foi lindo, está sendo lindo. E aí a gente trabalhou desde participar do edital, deles escreverem o projeto, agora de realizar o projeto e agora a prestação de contas. Mas não no lugar de punir, mas no lugar de orientar para que essas organizações possam cada vez mais acessar recursos, sabe? E é legal isso, porque muita gente precisa, mas tem muitas organizações que não sabem fazer um planejamento, e aí elas não conseguem entrar com um pedido de lei, com um pedido de emenda parlamentar, porque não conseguem colocar. As pessoas são muito de fazer, né? E de planejar, às vezes, não são. E quando você vai ensinar as pessoas, né, compartilhar, porque é a lei, né? Então a lei pede um monte de coisa. Se você não coloca, você corre risco, inclusive, de ser processado, né? E tio Flávio, o Miroski, né, que é a lei 13.019, que prima pela parceria entre o governo e as organizações sociais, ela cobra um certo profissionalismo das organizações. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a questão da caridade, do fazer o bem, marcou muito essas organizações e hoje se pede um profissionalismo. E a gente precisa compreender que essas organizações precisam ter incentivos para elas também se profissionalizarem ou para elas terem bons profissionais. Não se tem mal nenhum pagar bem quem faz o bem. Com certeza. Precisamos diminuir isso de que as organizações, o terceiro setor, faz mais com menos. Não, a gente faz mais com mais. Direcione bons recursos para grandes organizações, aí vou citar desde um lar de idosos, ao Caminhos para Jesus, ao SEMAIS, a outras organizações, que elas vão fazer muita coisa e muita coisa bacana. Não precisa pensar em pouco, precisamos pensar em muito. Lógico, com certeza. Para a gente poder só ter uma noção, o que é o Conselho Municipal da Pessoa? O que é o Conselho da Pessoa Idosa? Porque tem o municipal e tem o estadual, né? Isso, e o nacional. E o nacional. Só em rápidas palavras, o que é o conselho e o que é o fundo, para a gente poder entrar na destinação? Isso. Eu estou até vindo também, participei da Conferência Nacional, fomos convidados enquanto SEMAIS, foi muito bacana. Primeiro, a gente precisa entender que a atenção ao direito à pessoa idosa existe todo um processo, toda uma lei. A gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa. Esse Estatuto da Pessoa Idosa, ele traz o Conselho da Pessoa Idosa. E esse conselho ele é de 3 níveis, ele é o municipal, o estadual e o nacional. O conselho, normalmente, ele é paritário por representantes da sociedade civil e também do governo. Ele tem um regimento próprio, então o nacional vai funcionar de uma forma que dá uma certa orientação a todos, o estadual também e o municipal, mas ele tem o seu regimento, a sua forma de organizar, aí com as suas comissões. Ele não é executor, ele monitora, então, por exemplo, as denúncias, né, que a gente tem às vezes de violação de direitos, ela é monitorada pelo conselho, ela não é aí acompanhada, executada por esse conselho. Tem todo um sistema de garantia que passa desde a delegacia, do Ministério Público, dos CRAS, dos CREAS, das próprias organizações que atendem a pessoa idosa, para ser esse sistema que garante o direito. E o conselho está dentro dele. Então, o conselho ele é paritário e ele tem o objetivo de fazer o controle social. O que é o controle social? É acompanhar nessa cidade o que tem sido feito para essas pessoas idosas. Eu falo muito para os conselheiros que eles não estão ali em causa própria. Não. Eu não posso ir ali falar que tá ruim o ônibus não passar na minha porta, porque já foi assim em algum momento. Eu estou ali para falar em nome das pessoas idosas que muitas vezes estão nos lares atrás dos muros, acamadas dentro da sua casa, ou mesmo nas ruas, mas eu preciso estar ali falando de todas as pessoas idosas do nosso município. Controle social é isso, né, tio Flávio?
E é importante falar de controle social também, que a gente foi perdendo esse lugar da gente acompanhar a política, monitorar o que tem sido feito, saber quanto é direcionado, quanto não é direcionado, né? Qual que é o diagnóstico sobre essa temática, né? O conselho ele é isso, ele precisa ter um diagnóstico, ele precisa saber quem é essa pessoa idosa. E a partir daí ele tem suas conferências, que são conferências municipais, estaduais e nacionais, que convidam um número maior de pessoas para falar dessa realidade e tirar diretrizes, que vai o guiar aí nos próximos 3, 4 anos, sabe? E aí você vem falar dessa questão da renúncia, né, fiscal, que está ligado ao imposto de renda. O que é isso? Então, que é o segundo momento dessa campanha, inclusive, né? Isso. Porque depois que a gente fala que a gente tem pessoas idosas muito bacanas e muito vontade de viver na nossa cidade, a gente não fala mais só de idoso frágil. O idoso hoje com 70 anos, ele quer viajar, ele quer trabalhar, né? Não sei se vocês têm visto, você tem vivido isso. Dentro de supermercados, a gente tem sido tão bem atendidos, eu fico segurando a fila, porque eu quero conversar com quem está ali, não é? A gente tem visto idosos trabalhando, sendo empreendedores, viajando, cantando, dançando. No carnaval, né? Li algo falando que o carnaval agrada mais pessoas acima de 45 anos, né? E os idosos estão aí vivendo o nosso carnaval, né? Porque a gente fala de velhices, são várias velhices, né? São então, várias. se tem velhices, a gente estava falando da dona Margarida, que vai completar numa ILPI, morando numa ILPI, 100 anos, né, de vida, e que, vendo os vídeos e as fotos dela, ela tem mais flexibilidade do que nós dois juntos, Isso né? aí, isso aí. E para quebrar isso, né, tio Flávio? Também o idoso que está institucionalizado, ele não é só um idoso frágil, é um idoso que tem vida. Um lar de idosos não pode ser visto como fim, não é mais um fim, ele é um espaço de qualidade, de atendimento, de garantia de direito, né? Mas nesse percurso todo, né, quando a gente fala dessa pessoa idosa, a gente tem, então, como eu te falei, toda uma lei que garante o direito da pessoa idosa e também da criança, é um pouco parecido, que, então, esses conselhos eles podem ter um fundo. Então, o Conselho da Criança, o Conselho da Pessoa Idosa, ele tem um fundo. E, a partir daí, tem uma lei, que é a lei da destinação. O que é isso? Esse fundo ele pode receber doações. Ele pode receber doações do município, ele pode receber doações de empresas e ele pode receber destinação do imposto de renda. As empresas, elas destinam 1% do seu imposto de renda para esse fundo. A pessoa física, ela pode destinar até 3%. Essa doação, ela é feita como? Ou ela pode ser feita até dezembro, que você vai entrar em contato com esse fundo, com esse conselho, e direcionar um recurso e depois abater no seu imposto de renda. Ou o que mais é feito é que agora, no ato de você realizar o seu imposto de renda, você pode selecionar lá o conselho que você quer direcionar, vai gerar uma DAI, e você paga essa DAI e esse recurso é direcionado para o conselho. O que acontece? Esse valor, ele é abatido, você recebe esse valor de volta. Né? Então, na verdade, quando a gente fala não é doação, porque você não está doando, você está destinando uma parte do seu imposto de renda para ficar na sua cidade e ver melhorias na sua cidade. As empresas cada vez mais estão destinando porque elas veem, elas podem muitas vezes, como eu vou falar, destinar para projetos que é na sua localidade. Então, ao invés dela direcionar um recurso que vai para Brasília, vai para distante dela, ela quer que fique perto. Só que as pessoas físicas não descobriram isso. Não descobriram que ela tem um potencial enorme de contribuir para o seu entorno ser melhor com o imposto de renda sem perder R$1. É porque a gente acha que isso está ligado só a empresas, né? As empresas que podem fazer essas renúncias fiscais e pessoa física não tem cultura de fazer isso, né? Por mais que a gente tenha falado a cada ano que você pode destinar para várias organizações, para várias organizações da sociedade civil, a gente não tem esse hábito de fazer isso. Sim, e eu acho que a gente muitas vezes fala, não vou mexer com isso não, que isso vai dar confusão, dá trabalho. Muitas vezes, né, pedindo aqui que os contadores sejam parceiros nisso, para falar do quanto não dá trabalho, o quanto isso é positivo e principalmente da gente descobrir o quanto a gente contribui para um mundo melhor do lado da gente. Né? A gente pode estar, às vezes, contribuindo para que uma pessoa idosa da nossa família esteja dentro de programas, porque o que acontece?
quando eu direciono esse recurso para o fundo, esse fundo ele tem duas maneiras de trabalhar com esse dinheiro, que é decidido dentro do conselho. Uma coisa é ele deliberar que ele vai fazer campanha na cidade voltada para a pessoa idosa, ele vai fazer ações aí com a prefeitura de melhoria para a pessoa idosa, de complemento, né? O fundo ou o conselho ele não é responsável pela política pública, ele é um complemento. Ou ele também vai ter aí editais, como eu falei das organizações, que vão apresentar belíssimos trabalhos e que esses trabalhos, então, vão receber recursos para ser realizados. Então, a gente tem hoje em Belo Horizonte, na época da pandemia, nós somos exemplos. Nós perdemos, graças a Deus, pouquíssimas ou inúmeras, pouquíssimas pessoas idosas dentro dos lares de idosos, porque o Conselho conseguiu, por causa do seu fundo, direcionar um recurso maior para os lares de idosos para a questão de segurança. Então, nós não perdemos vidas. Que era o medo de muita gente, né? A pandemia vindo, os lares de idosos que tinham lá visitas de voluntários, que tem os funcionários, que têm suas próprias casas, né? Porque em casa as pessoas deram um jeito, mas e aí? Aquele que depende do outro. E pela Minas Gerais mesmo, a gente teve vários lares que tiveram que ser fechados com funcionários lá dentro que não podiam sair por questões de segurança. Então, assim, são projetos belíssimos. E a gente tem no Conselho hoje projetos como esse do SEMAI de campanha. Nós mesmos, do SEMAI, já apresentamos projetos voltados para o fortalecimento de lares de idosos. Tem lares de idosos que construíram piscinas. Sabe, a gente tem aí o São José, que tem um espaço maravilhoso voltado para os seus internos, né, para as pessoas institucionalizadas, que foi construído com recursos de fundo. Né? A gente tem trabalho aí de empreendedorismo que o IPPE faz maravilhoso. A gente tem a Rede Cidadã, que trabalha com também empregabilidade da pessoa idosa. A gente tem projetos da PUC, tem aquele Pedalando com a PUC, é muito legal. Pedalando com a PUC. A gente tem várias ações, o Providence, com ações aí no Taquaril, em regiões mais vulneráveis de Belo Horizonte. Meninas de Sinhá. Olha, tudo isso é possível fazer com recursos do fundo. E aí, se você for pensar aqui em Belo Horizonte, apenas 1% no diagnóstico que a gente realizou, o mapeamento que a gente fez, apenas 1% da população de pessoa física faz essa destinação. E aí quero dizer que às vezes fazem mais para a criança do que para a pessoa idosa, por desconhecimento. Vale dizer que aquilo que você direciona para o fundo da criança, você também pode direcionar para a pessoa idosa, porque eles não competem. Né? E é um potencial de transformação fantástico do entorno e da nossa cidade. Belo Horizonte chegou a ser o conselho, em termos de empresa, só para a gente saber, a gente chegou a ser o segundo conselho que mais já captou. Até ano passado, a gente estava indo no segundo que mais capta junto às empresas. Por que isso? Porque é um conselho que o fundo funciona, que tem bons projetos, que a prestação de contas são feitas. Transparente, né? Transparente, que circula. Vale dizer que a prefeitura, a gente tem aí o Afonso, o Leandro, que é da gestão de parcerias, que fazem acontecer isso de uma forma maravilhosa. E aí também tem o fortalecimento dessas organizações, que a partir do momento que muitas vezes elas acessam esse fundo, é possível realizar esses projetos, elas saem cada vez mais fortes para realizar outros projetos e estarem crescendo e realizando mesmo na nossa cidade. Porque o que é preciso dizer é que envelhecemos. A gente tem muita pessoa idosa. Torcemos para que possamos envelhecer, né? Isso aí. A gente tem uma população idosa imensa, né? Olha, é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante esclarecer isso, e você falou algo que aí, tudo é importante que você falou, mas que é primordial. Os contadores também têm que saber orientar as pessoas, porque muitas das vezes a gente não tem, por conta própria, essa orientação, e o contador pode nos sinalizar que isso existe, né? Então, chamar realmente os contadores para que façam esse trabalho, né, de conscientização das pessoas, ou de informação das pessoas, para que elas possam optar sim ou não, né? Mas pelo menos optem conscientes de que há uma possibilidade de fazer essa doação, essa destinação. Você sabe que eu tinha muita vontade assim de certificar, de premiar esses contadores que apoiam essa causa, sabe? Assim, que eles pudessem ter um selo, que a gente pudesse olhar e falar, olha, que bom que essa pessoa está ajudando também a melhorar a qualidade de vida, não só da pessoa idosa, mas de todos nós na nossa cidade. Que muda tudo.
Porque nós estamos envelhecendo, né? É. Quando a gente fala de fundo de idoso, a gente não fala só da pessoa 60 mais, a gente fala da gente, porque a cada dia a gente está envelhecendo, né, tio Flávio? Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar as pessoas que apoiam essa causa e saber que essa causa traz resultados concretos, assim. É preciso, quem quiser conhecer mais, entrar em contato com o Conselho e saber o número de projetos que estão aí para receber recurso, mas também o tanto de projetos que já foi realizado na nossa cidade, que muitas vezes a gente não sabe. Exatamente. A gente está no meio dessa campanha e estou aqui que eu não trouxe, podia ter trazido. A gente fez materiais lindos para a Blitz. E quando a gente passava para as pessoas, falava, mas nossa, com recursos de fundo, nossa, que bolsa bonita. Mentira, eu estou até com uma bolsa aqui que eu vou te mostrar. Nossa, que bolsa bonita, que material bacana, por que isso? Né? Como eu falei, as organizações com bons recursos, elas fazem maravilhas. Com certeza. Né? Bom, para a gente encerrar, eu vou pedir para aquele de sempre, né, que você falasse para a gente um filme e um livro que você gostaria de indicar para as pessoas. Tá. Primeiro eu vou indicar um pouco do YouTube do Semais. Isso. Né, Semais MG, o nosso Instagram, mas também falar de um podcast que a gente tem, Memórias no Horizontes, que trazem histórias de pessoas idosas do nosso município de Belo Horizonte, que eu tenho um carinho enorme por esse material. Te falei que eu estou começando a ler, tá ali o livro de cabeceira, Cartas para Minha Avó. Eu já li da Djamila. Da Djamila. Que é fantástico. Eu sou uma pessoa que eu sinto muita saudade do olhar de amor da minha avó. E ela escreve para a avó já falecida, né? O que ela gostaria de ter falado, mas não falou. Então é um livro maravilhoso. Eu estou começando me identificando muito. E também na Netflix a gente tem Zonas Azuis, que trazem experiências do mundo de pessoas que vivem mais de 100 anos. Né? A gente é uma minissérie, né? E também tem livro dos Zonas Azuis, que é uma pesquisa científica, né? Que traz lá várias possibilidades, inclusive voluntariado uma das possibilidades lá que eles acharam no meio desse extrato aí, né? De pessoas que vivem bem e vivem muito. O que elas fazem para viver bem e viver muito? Isso, né? E aí a gente, acho que muito baseado na Dona Margarida, né? Que está aí com seus 100 anos dentro de um lar de idosos, onde ela optou ir por esse lar e onde ela está lá com mais flexibilidade, está feliz e quer uma festa atleticana e que a gente possa... Que o único problema dela é esse, né? Mas eu sou atleticana. Tô brincando, eu não sou... Eu brinco isso, quando as pessoas falam cruzeirense, eu ia falar do mesmo jeito, tá? Eu sou uma atleticana apaixonada por um cruzeirense, então tá bom. Muito bom. Marcelo, obrigado. Para poder entrar em contato com o Semais, como é que faz? Então, pelo nosso site mesmo, lá tem todos os contatos, o telefone e tudo, semais.org.br. Semais é C-E-M-A-I-S, semais.org.br. Isso. Obrigado pela sua participação aqui. Esperamos você por um próximo episódio. Adoro estar aqui. Parabéns mais uma vez. E que você possa caminhar sempre com muita luz, com muita força, coragem, tocando as vidas, como toca. Se Deus quiser. Gente, a gente fica por aqui e nos vemos no mês que vem. Até lá.